Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. Tudo bem com vocês? Feras, aqui quem está falando é o professor de matemática Tiago Wagner. Sejam bem-vindos ao canal Matemática Ímpar. Na aula de hoje, vamos dar continuidade a uma série de vídeos que se trata dos conjuntos numéricos. Começamos a falar sobre os números naturais. Dentro dos números naturais, enfatizamos dois fatos. O primeiro fato é o sistema de numeração decimal, extremamente importante para que você entenda a funcionalidade e o movimento dos números, certo? A partir daí, você estar capaz, sim, de entender bem as quatro operações, que é um dos temas que o aluno mais tem dificuldade, principalmente a divisão. Certo? Esse aluno ele vem do ensino fundamental para o ensino médio com essa dificuldade na bagagem. Tranquilos? Na aula de hoje vamos falar sobre multiplicação. Lembre-se, já falamos sobre sistema de numeração decimal. Você tem uma aula só sobre o sistema de numeração decimal. Falamos também sobre a adição e a subtração, desmistificando algumas ações que você realiza automaticamente e muitas vezes sem significado. Na aula de hoje também vamos abrir um pouco essa ideia. Tranquilo? É importante que você se inscreva no canal, deixe o seu like e divulgue este trabalho, nos ajude a divulgar. Pois assim vamos continuar fazendo esse trabalho para você. Observe no quadro que você tem a multiplicação 34 vezes 52 ou 52 vezes 34, pois essa ordem não vai alterar o resultado. Certo? Certamente você já ouviu falar, a ordem dos fatores não altera o produto, e é verdade. Mas, veja bem, antes que eu comece a fazer, é importante que você tenha um lápis e um papel na mão para pensar, para tentar. Dê uma pausa no vídeo e tente fazer do seu jeito. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Se frustrar é importante, para que assim venha a maturidade. Vamos lá! Começando, primeiro nós vamos multiplicar da forma convencional. Depois nós vamos multiplicar da forma mais significativa. Da forma convencional, as ações que são realizadas, para quem perdeu o significado dessas ações, é a seguinte: 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Aí a pessoa coloca o 0 e vem 2. A primeira pergunta é: por que esse 0 não pode ser colocado aqui? Você aprendeu que deve deslocar uma casa. Será que você lembra? Então a ideia é lembrar por que nós agora temos que colocar não nesta casa, mas nessa. Certo? E por que o 2 vem para essa casa? Tranquilo? Vamos lá. E agora eu tenho 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Aí eu coloco aqui 17. E somo. Correto? Ao somar 8 mais ninguém, significa que eu tenho 8. 6 mais 0, 6. Desce o 7, desce o 1. Essa é a resposta da multiplicação. 52 vezes 34. Tranquilo? Agora, vamos lá. Vamos dar significado às ações que foram realizadas. Principalmente essa ideia de que por que nós temos que deslocar, começar a multiplicação quando colocamos um número embaixo e deslocamos uma casa. E se isso continuasse, teríamos que deslocar mais uma casa. Por que essa ação ela é necessária? Vamos entender isso aqui. Quando multiplicamos 2 vezes 4, o que temos é 8 unidades. Ok, podemos colocar porque não chegamos em mais de 9 unidades. A partir de 10 unidades, o que é que nós temos? As dezenas. E aí existe uma casa específica para agrupar saquinhos de 10, quantidades de 10. Continuando, quando eu faço 2 vezes 30, que não é 2 vezes 3, é 2 vezes 30. O que é que eu tenho? 60. Observe que 60 mais 8, 68.
Agora vem um ponto crucial, que é a multiplicação do 50 pelos números de cima. Só que 50 são dezenas. Quando eu faço 50 vezes 4, o que é que eu tenho? 200. 50 vezes 4, 200. Observe que em 200 você tem duas centenas. Exatamente. Observe que você não tem 210 para dizer que tem duas centenas e uma dezena. Observe que você não tem dezena, você tem duas centenas. Ah, Tiago, mas eu tenho 20 dezenas. Ok, mas a partir do momento que eu formo centenas, as dezenas vão perdendo valor, certo? E aí eu vou levar o resultado para a casa das centenas. Observe que aqui eu tenho a casa da unidade, a casa das dezenas e não tenho a casa das centenas. Vou formar essa casa aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? 0 dezenas, vou até colocar esses dois zeros aqui, tá? Mais duas centenas, mais 200. Tranquilo? Observe que eu tenho 200. Enfatizei colocando esse zero aqui, e posso também, sem problema, colocar somente um zero, que representa 0 dezenas. Tá ok? E agora eu tenho 0 dezenas e 2 centenas. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 50 vezes 30. Quando eu fiz 5 vezes 3, ficou quanto? 15. Então eu faço 5 vezes 3, que vai dar 15. Mas eu tenho dois zeros, então 50 vezes 30 dá 1.500. Observe que eu tenho 1.500. Então, 1.500 tem 1.000 mais 500. 500 pode sim ficar na casa das centenas. Não tem problema, tranquilo? 500 mais, observe que eu tenho agora a casa de milhar. Eu tenho 1.000. E agora observe o que vai acontecer. 8 desce, certo? 60 mais 0 dá 60. 68, tranquilo? Olha lá, 68. Aqui dá quanto? Exatamente 700. E aqui dá quanto? 1.000. Observe que claramente aparece todas as casas. A casa das unidades, a casa das dezenas, a casa das centenas e a casa de milhar. Quando eu agrupo essa quantidade, 1.768, que é o valor que nós temos lá. Certo, feras? Então, observe que um dos passos mais interessantes é esse passo aqui, quando eu multiplico 50 vezes 30, que dá 1.500. Só que 1.500 tem 500 mais 1.000. 500 tem uma casa, que são 5 centenas. Existe uma casa específica para 500, que é a casa das centenas. Tá ok? Então eu tenho aqui, ó, 500. E 1.000, então eu tenho que fazer a nova casa, que é a casa de milhar. Ah, agora eu vou colocar cada objeto, cada número na sua casa. Então eu tenho 8, 60, somando 2 centenas mais 5 centenas, 200 mais 500, 700. E eu só tenho uma unidade de milhar. Então, ao juntar, eu chego no número que lá aparece. Observe que nós não vamos fazer dessa forma. Nós vamos sim realizar as ações desta forma. Aqui, a coisa começa a ter um significado maior, certo? Então, espero que tenha ficado claro para você. Se não, volte um pouco o vídeo, reveja com calma a explicação para que você entenda bem, pois é a partir disso que você se torna capaz até de fazer cálculo mental. Vejamos agora mais um exemplo de multiplicação. Primeiro, vou fazer da forma convencional e, para clarear as ações,
vamos fazer de uma forma não tão convencional, mas que vai dar um significado maior às ações realizadas na forma convencional. Vamos lá. Observe que, da forma convencional, o que nós fazemos é 7 vezes 3, que vai dar 21. 7 vezes 3 ou 3 vezes 7 dá 21. Fica 1, vai 2. Essa história do vai 2 é o que nós fazemos. Se você lembra do significado desse vai 2, o que significa esse vai 2, ótimo. Se não, isso vai ganhar um significado aqui. Continuando. 7 vezes 4 vai dar quanto? 4 vezes 7, 28. 28 com 2 dá 30. Então aqui eu coloco quanto? 30. Certo? Continuando. 2 vezes 3, 6. Aí eu preciso pular uma casa. Tranquilo? 2 vezes 4, 8. Somando, o que é que eu tenho? Desce 1, 6 e 11. 1161. Certo? Agora olhe da forma não tradicional, para que você entenda bem. Certo? 7 vezes 3 dá 21. Ótimo. Dá 21. Mas quando eu digo 21, eu tenho duas dezenas em uma unidade e existe uma casa para a dezena. Então o que é que eu vou fazer? Colocar essas duas dezenas na sua respectiva casa. Tranquilo? 21. Duas dezenas em uma unidade. Agora eu vou fazer 4 vezes 7, mas não é 4, lá é 4. Aqui eu tenho 40 vezes 7. Eu posso sim fazer 4 vezes 7 e acrescentar o zero na conta. Tranquilo? Então, 4 vezes 7, 28. Com o zero, 280. Então eu tenho 4 vezes 7, 280. 280 mais 20 dá quanto? 300. Só que observamos no exemplo anterior que 300, como também no exemplo anterior, na situação parecida com essa, nós chegamos em 200. 200 representa duas centenas e nenhuma dezena, na casa da dezena, tá certo? A mesma coisa é 300. Se fosse 340, eu teria 3 centenas e 4 dezenas, certo? Mas não é o caso. Se eu tenho 7 vezes 40, dá 280. 280 mais 20, 300. 3 centenas. Significa que na casa da dezena eu estou com zero e agora eu preciso de uma nova casa, que é a casa das centenas. Aí eu tenho aqui unidade, eu tenho aqui a casa da unidade, a casa das dezenas, a casa das centenas, certo? Provavelmente vamos precisar de mais uma casa, a casa de milhar. Continuando, fiz 3 vezes 7 e fiz 7 vezes 40. E aí agora eu vou para a casa das dezenas. Lembre-se que você precisou deslocar uma casa para continuar a conta aqui. Quando você fez 2 vezes 3 que deu 6, você não colocou aqui embaixo do 1, você colocou aqui embaixo. Isso tem a ver com o quê? Com a ideia de casa. Por quê? Quando você faz 2 vezes 3, aqui, 2 vezes 3, na verdade você está fazendo 20 vezes 3, que é nada mais do que 60. E 60 são 6 dezenas, que você precisa colocar na casa das dezenas. Por isso que quando você multiplica aqui, você precisa colocar sempre na casa das dezenas. Tá certo? E em alguma situação, a conta pode aumentar e você precisa deslocar mais uma casa quando você for para um número de 3 algarismos. Observe que aqui eu estou trabalhando com números de 2 algarismos, mas vamos fazer um exemplo com o número de 3 algarismos. Tranquilo? Vamos lá, vem comigo. Continuando, vou fazer 20 vezes 3, que foi feito lá 2 vezes 3. 20 vezes 3 dá 60. Certo? Então, eu não preciso me preocupar com essa casa aqui, porque eu não tenho unidade, eu tenho 6 dezenas. Agora,
vem um ponto crucial, que a gente tem que ter muita hora nesta calma, que é o quê? 20 vezes 40. 20 vezes 40. Quando você faz 20 vezes 40, você pode pensar em 20 vezes 40. Você pode pensar em 2 vezes 4, 8. E 0 com 0, você coloca aqui 2 zeros. Mas, Tiago, por que eu posso fazer isso? Lembre-se do seguinte, quando você pensa em 20, você pensa em quê? 2 vezes 10, certo? Este número pode ser escrito dessa forma. E esse número pode ser escrito de que forma? 4 vezes 10. O que nós aprendemos é que a ordem dos fatores, observe que eu estou multiplicando. 20 vezes 40. Só escrevi de uma forma diferente. Lembre-se, a vantagem de você escrever números de uma possível forma diferente está na ideia de fazer conta de forma muito mais prática. Então, quando eu penso em 20 como 2 vezes 10 e 40 como 4 vezes 10, eu tenho uma nova multiplicação onde aparecem mais fatores. E qual é a vantagem de ter mais fatores? É que eu simplifico. Olha, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso fazer o seguinte: ordenar primeiro 2 vezes 4 e agora 10 vezes 10. Observe que assim eu tenho 2 vezes 4, 8. Tranquilo? Olha o 8 que tinha aparecido anteriormente quando eu fiz 2 vezes 4. E agora eu tenho 10 vezes 10, 100. Observe que eu tenho 2 zeros, justamente o que eu coloquei depois. E agora eu tenho 8 vezes 100, eu tenho 800. Certo? Então, sempre que tiver zero na multiplicação, você pode colocá-lo ao final da conta. Multiplicar sem o zero e colocar ao final da conta, porque esse zero indica 10, 100, 1000, certo? E aí fica mais prático para você. Continuando. Vou apagar aqui para que possamos continuar aqui, certo? Anote e fixe essa ideia. Vamos lá. Continuando, eu fiz 2 vezes 20 vezes 3 e deu 60. Agora eu quero fazer 20 vezes 40. E já sei que deu 800. Certo? 800. Tranquilo? Então vou colocar aqui, ó, 800. E vou somar. Certo até aí? Vamos lá. O que nós temos? Desce em 1. Foi o que aconteceu aqui. Agora aqui, olha o que é que eu tenho. 0 mais 60. 0 mais 6. Então, isso aqui vai dar 60. Mais, e o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é 800 mais 30. 830, 800 mais 300, desculpe. O que eu tenho aqui é 800 mais 300. E quando eu somo, isso dá 1.100. Mas 1.100 é 1.000 mais 100. Na sua casa, eu posso colocar os 100. Mas, como eu estou na casa de milhar, eu vou colocar 1.000 para a sua casa, casa de milhar. Certo? Essa ação ela vai ser realizada sempre automaticamente nesse processo. Aqui é para que você entenda e tenha uma visão crítica daquilo que você está aprendendo. Fera, se existe algo que é importante, é raciocinar, é pensar. Procedimentos, resultados são apenas a consequência do pensamento, do raciocínio. Então vamos lá. Finalizando essa conta, o que é que eu tenho aqui? 1.161. 1.161. Olha lá. 1.161. Certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa lógica. E sempre que você fizer agora esse procedimento de cálculo na multiplicação, lembre-se que o que está acontecendo, o que está por trás, o que está nos bastidores, é nada mais do que esse fato, essas ideias.
É importante que a gente não fique somente de olho na tela, no que está na frente da tela, certo? É importante que a gente saiba também um pouco do que acontece nos bastidores, por trás. E aqui está a realidade nua e crua. Tranquilo? Vamos pegar mais um exemplo para fecharmos essa ideia da multiplicação. Vem comigo. Vejamos neste exemplo uma situação em que nós temos dois números de 3 algarismos, certo? No exemplo anterior, nós tínhamos dois números com 2 algarismos, unidade e dezena. Aqui nós temos unidade, dezena e centena. Vamos fazer da forma convencional e depois vamos fazer da forma significativa. Da forma convencional, não nos preocupamos aqui com o tamanho dos algarismos, pois, aumentando ou diminuindo estes algarismos, por exemplo, colocando no lugar de 3, 9, no lugar de 2, 7, isso só vai aumentar ou diminuir o trabalho, certo? Mas os procedimentos, a lógica procedimental é a mesma. Então vamos lá. Primeiro da forma convencional. 6 vezes 3, 18. Fica 8, tem 1. 6 vezes 2, dá 12. Com 1, dá 13. Fica 3, vem 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Ok, multipliquei o 6. Não me interessa mais esses valores aqui em cima, eu apago. Continuando. 3 vezes 3, dá 9. Agora na casa das dezenas, porque eu estou multiplicando a dezena. 3 vezes 2 dá 6. Na casa da centena, porque eu gerei centena quando eu multiplico dezena por dezena. E 3 vezes 1 continua 3. Agora na casa de milhar, porque eu multipliquei dezena por centena. Certo? Multipliquei dezena por centena. E agora eu vou multiplicar a centena. Portanto, eu começo na casa da centena. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Centena vezes dezena gera milhar. E centena vezes centena gera dezena de milhar. Tá ok? Então, 2 vezes 1 dá 2. Somando isso daqui, o que é que nós temos? Desce 8. Aqui vai dar quanto? 12. Vem 1. Aqui dá quanto? 12. 19, 20. Fica 0. Vem 2. Aqui, somando, dá 7. Com 2, dá 9. E aqui desce 2. Ou seja, 29.028. Certo? Agora, vamos fazer isso observando os fatos por trás, nos bastidores. Certo? Vamos lá. 3 vezes 6 ou 6 vezes 3 dá 18. 18, que é 10 mais 8. Fica 8, vem 10. Uma dezena. Tranquilo? Que aqui, lembre-se que veio 1. Mas esse não é a dezena. 6 vezes 20 dá quanto? 120. Mais 10 dá quanto? 130. Então, 130. 30 fica na casa aqui. Ela pode ficar, o 30 pode ficar. E para a casa do 100, vem o 100 respectivo, para a casa das centenas. E agora eu vou multiplicar. 6 vezes 100, que dá quanto? 600. Mais 10, 700. Observe que lá eu tenho 738. Observe que eu tenho 738. Ok, multipliquei a unidade e agora vou multiplicar a dezena. Apago isso daqui porque não me interessa. 30 vezes 3, 90. Observe que aqui tem um 9. 30 vezes 20 vai dar quanto? 600. Então é mais 600. Observe que aqui tem um 6 na casa da centena, portanto é 600. E 30 vezes 100 dá 1000. Mas eu não tenho a casa de milhar. Aliás, ela está aqui, mas ainda não apareceu até o momento. Então começa a aparecer cá. Então 30 vezes 100 dá quanto? 3.000. 30 vezes 100, 3.000. Vamos agora para a centena. Observe que no mínimo eu vou começar a gerar centena. Então eu tenho aqui, ó,
200 vezes 3, 600. Então, já venho para a casa da centena, porque eu comecei já a gerar centena. Por isso que eu vou deslocando uma casa. Porque se eu começo na casa da unidade, eu estou gerando unidade. Se eu começo na casa da dezena, eu começo a gerar dezena. Se eu agora estou na casa da centena, eu começo a gerar centena. Agora, eu vou fazer 200 vezes 20, que vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 2, 4, com 3 zerinhos, 4.000. Observe que agora eu estou gerando 4 milhares. Tranquilo? Agora, se eu multiplico centena por centena, o que é que eu gero? Dezena de milhar. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2. Com 4 zeros, fica 20 e 1.000. 20.000. Agora, o que nós vamos fazer? Somar. Observe que eu tenho aqui, ó, 738, olha aqui, observe que eu tenho aqui 3.690, é isso que tem aqui, tá certo? Eu tenho 20.000, 24.000, tá certo? 20.000 mais 4.000, 24.000 mais 600, 24.600. É isso que nós temos aqui, na verdade, 24.600, porque se eu começo a colocar zero aqui, ó, tudo vai ter sentido. Olha lá o que acontece. Certo? É o que eu tenho aqui. Tranquilo? 738, 3.690, 24.600. Tranquilo? Agora vamos somar. Desce o 8. Somando. Somando aqui, vai dar quanto? 120. Fica 20. Vem 100. Mais. Somando aqui, vai dar quanto? Tenho 1.200, 1.900, 2.000. Observe que 2.000 é uma quantidade de milhar redonda. Então, significa que eu vou ter 0 centena e vou ter aqui o quê? 2 milhares. Olha o zero aqui na casa da centena, olha o zero aqui na casa da centena, certo? Então, quando eu somei aqui, ficou 2.000. Significa que eu tenho 2 milhares redondinhos. 0 centenas e 2 milhares. Somando aqui agora, o que é que eu tenho? 9.000. 9.000. Mais, e agora o que me resta? 20.000. Agora, somando tudo, o que é que nós temos? 29.000, 29.000 e 28. 29.000 e 28. Certo? Observe que é trabalhoso, mas dá significado àquilo que nós estamos fazendo. E não precisamos fazer dessa forma. Mas agora temos a consciência de que as ações realizadas aqui é nada mais do que resultado do que está por trás dos bastidores, que é isso daqui. Espero que tenha ficado claro. Pratique, não pare de treinar, pegue alguns exemplos, escolha alguns valores com 2 algarismos, com 3 algarismos, com 4 algarismos. Não precisa ser algarismo muito grande, certo? Inicialmente faça com um algarismo pequeno para você automatizar as ações, para você tornar consistente isso no teu pensamento, essa ideia, e aí depois você vai ver com naturalidade, trabalhando a partir de exercícios, você vai evoluir, certo? Se você gostou desta aula, se você gostou deste vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu joinha, certo? E ativa o sininho. Na próxima aula, o que vamos fazer é algumas multiplicações interessantes, alguns truques de multiplicação e, é claro, mostrando o porquê desses truques. Tranquilo? Nada é um passe de mágica, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê na matemática. Tranquilo? É importante que você se inscreva no canal, deixe o seu like e divulgue este trabalho, nos ajude a divulgar, certo?